praticamente durante quase todo o meu curso eu fui a única mulher negra. Eu nunca me distanciei tanto da arte como a ciência, que é possível juntar as duas coisas, que elas podem caminhar juntas. Era um livro magnífico, de capa dura, e eu disse assim: isso eu sei fazer. Porque para ser uma cientista, a gente tem que ter curiosidade, tem que ter observação, e a artista também tem isso. Ela se coloca a sua essência a favor de algo que é maior, de um espectro todo que está ao seu redor. Sou analista clínica, me formei em farmácia, fiz especialização em homeopatia, sou educadora biocêntrica, musicista, escritora, poeta, enfim, eu sou uma multiartista. Eu me chamo Lilian Rocha. Eu fiz auxiliar de patologia clínica no Colégio Santos Dumont, que fica ali na Assunção, e eu sempre gostei de química, física, eu dava aula para meus colegas, né, biologia, e quando eu fui me inscrever no vestibular, apesar de eu gostar muito da questão da escrita, eu me inscrevi na URGS para farmácia e me inscrevi para jornalismo na PUC. Eu passei primeiramente, na URGS em farmácia, e eu era a primeira da minha família a passar na URGS, né. E para mim era muito importante, porque na época o curso de farmácia aqui na URGS, no Rio Grande do Sul, era, digamos assim, o melhor que existia em farmácia do Brasil, né. Então era algo muito especial para mim e para minha família. Então eu só cheguei a fazer a redação na PUC e não continuei, porque geralmente saía primeiro o vestibular da URGS, né. E ingressei então no curso de farmácia em 1984. Eu me lembro que logo no início a gente teve algumas aulas que eram no campo central, né, as coisas básicas, e depois as aulas começaram a correr lá no campus, que fica fora, né, lá na Praia da Lomba do Pinheiro, né, naquela direção, né. E depois só que nós viemos para o prédio da farmácia, né. Como é aquela relação, né, em primeiro lugar, era um curso que era muito de mulheres, né, o clube de farmácia é um curso de mulheres, e ao mesmo tempo, o quanto era diferente, porque eu estudava com o pessoal da engenharia, com o pessoal da veterinária, com o pessoal da medicina, o pessoal da enfermagem, nas primeiras cadeiras, né, engenharia química, né, no caso. E ao mesmo tempo era uma mulher negra, dentro de um espaço que praticamente na área da saúde, esses cursos que eram muito renomados dentro da URGS, praticamente durante quase todo o meu curso eu fui a única mulher negra, eu tinha mais 2 colegas negros, mas de mulher era unicamente era eu, né. Então dentro desse espaço as relações eram muito, como é que eu vou te dizer? De uma expectativa de poder ver mais colegas que tivessem a minha cor, né. E ao mesmo tempo, o quanto era importante estar naquele espaço e ser uma representatividade para as outras pessoas que estavam fora, né. Uma estudante da URGS, naquela época não tinha cotas, né, e eu nunca rodei em nenhuma cadeira, nunca fiquei em nenhuma recuperação, né, sempre fui uma aluna muito o estudo para mim sempre foi muito importante, era uma coisa que meus pais sempre colocaram, né, que eles talvez não pudessem nos dar algum tipo de herança, mas o estudo era o fundamental. Então foi para mim foi bem interessante, eu criei muitas amizades, nós tínhamos um grupo das gurias da farmácia que até hoje se encontram, são 7, e nós permanecemos com a nossa amizade, a gente se formou em 88, a gente fez depois a especialização a ênfase em análises clínicas, né, foram 2 anos, então me formei em 88 e fiz 2 anos de ênfase em análises clínicas, ainda fiz a indústria, porém, quando faltava 2 disciplinas, 2 cadeiras para mim encerrar, surgiu a oportunidade de ter um emprego na área que eu sempre gostei, que era de hematologia, então não completei a farmácia industrial, mas gostava bastante também. Todo ano, no 20 de novembro, tem uma foto dos alunos negros da URGS, né. E eu venho, me chamam, né, e eu venho e vejo a quantidade que hoje existe,
de alunos negros na URGS, e eu acho que isso, facilitou com que cada vez mais eles possam se enxergar. Na minha época eu não me enxergava dentro, né, com um espelho, não tinha um espelho, né. Hoje eu fico muito feliz de ver tantas e tantos estudantes negras e negras dentro da URGS, podendo alçar voo com relação ao ensino universitário, chegar à academia, né, tendo referências com relação a isso, também é algo muito importante, que há algum tempo atrás não se tinha referências de escritores, de pensadores negros e negras dentro da academia, não só da URGS como de outras universidades. E hoje a gente percebe que há uma mudança com relação a isso. Então, hã, perceber a URGS com uma quantidade bem maior de alunos negros e negras me deixa muito feliz. E isso eu tenho acompanhado ano a ano através dessa foto que se faz no 20 de novembro aqui na URGS, principalmente na reitoria, no salão de atos, né. Meus pais sempre foram muito interessados pela cultura, né. Eu tinha 6 anos de idade, eu ganhei um violão, meu pai colocou em cima do guarda-roupa e disse que quando eu tivesse idade eu ia aprender, música. E com 10 anos eu comecei com professores particulares, e depois eu fui para o Liceu Palestrina, que ficava ali na Senhor dos Passos, e ali eu fiz violão clássico e violão popular. Ao mesmo tempo, eu sempre tive interesse, pela leitura, eu sempre gostei muito de ler. E quando eu tinha mais ou menos 11 anos, eu peguei um livro que, meu pai comprou para minha irmã, que fazia parte de um clube de leitura que ele comprava uma vez por mês um livro para minha irmã, que é 6 anos mais velha do que eu. Na época ela tinha 17, eu devia ter uns 11 anos. Eu li e um dia o livro chamava O Assassinato do Expresso do Oriente, da Agatha Christie. E era um livro magnífico, de capa dura, e eu disse assim: "Isso eu sei fazer". E a partir daí eu comecei a fazer contos de suspense. Meu pai era oficial de justiça e tinha, enfim, uma máquina de escrever linda, enorme, Olivetti, eu achava aquilo o máximo, então eu transcrevia do meu caderninho para a máquina de escrever, na mesa sentada, né, na cadeira, à mesa, e eu dizia: "Ah, isso ser escritora deve ser muito interessante". Passou-se o tempo, no ensino médio eu comecei a escrever poesia, que eu fi me pediram uma redação, e eu fiz uma poesia, e o professor de português disse: "Olha, tu tem um dom enorme, né, vai adiante". Mas enfim, surgiu a questão da farmácia, e eu sempre fazia em paralelo, né, participava de saraus, de escrita criativa, participava de corais, tive banda, tocava, mas a profissão seguiu. Até que em um certo momento eu resolvi fazer as coisas em paralelo e com foco na questão da arte, né. E daí veio a escritora, veio a musicista e veio outras cositas más. Eu sempre escrevi, então as pessoas me pediam às vezes textos, e eu tenho uma outra formação que é ligada à educação biocêntrica, que eu dava cursos de neuromusicologia, né, onde eu entregava poesias minhas para as pessoas, poderem definir que emoções que aquilo surgia. E fazia alguns trabalhos ligados com dentro da poesia de literatura negro-brasileira, de um curso que eu fiz de uma extensão ligada a africanidades na Unicinos. Então essa escrita para mim era algo já cotidiano, só não era profissional. Eu posso dizer que nos últimos 13 anos para cá, um pouco mais, 15 anos para cá, que eu resolvi encarar a questão da escrita como algo profissional. Daí sim eu a partir de uns 15 anos para cá eu me comecei a me considerar como escritora realmente. E para ser uma cientista, a gente tem que ter curiosidade, tem que ter a observação, tem que ter a pesquisa, e também o quanto artista, é necessário que tu observe as coisas que estão no teu meio, as pessoas, o meio que tu tá, a ti mesmo, para poder desenvolver algum trabalho que venha com a naturalidade. E ao mesmo tempo a cientista é uma observadora, né, é uma analista, vai no mínimo detalhe para conseguir alçar o voo que se deseja. E a artista também tem isso, ela se coloca a sua essência a favor de algo que é maior, de um espectro todo que está ao seu redor. Ao mesmo tempo as coisas vão se juntando, né. Essa pergunta as pessoas sempre me fazem com relação, como é que eu faço essa junção. Eu não acho que é uma coisa, separado, né. Eu acho que a gente é um grande complemento de várias coisas. E às vezes uma coisa se expressa mais do que outra. Se a gente souber ligar essas 2 facetas, a gente pode ser muito mais inteiro. O meu primeiro livro que chama A Vida Pulsa, Poesias e Reflexões, ele traz um aspecto,
da observadora do dia a dia, do cotidiano, de uma outra formação que eu tenho, que é ligada à biodança, que é o Pulsar da Vida, e trazia algumas poesias desse curso de extensão que eu fiz da Unicinos, que era com relação ao protagonismo negro. Com o passar do tempo, hã, eu comecei a ver que era muito importante trazer cada vez mais a questão do protagonismo negro, em função que apesar de todo o passar de tanto tempo, ainda existem mazelas que têm que serem ditas para que a nossa sociedade possa refletir um pouco mais sobre isso. Então, depois os outros livros têm uma tendência maior com relação ao protagonismo negro e a questão também, do protagonismo feminino, né. Não que eu tenha deixado de falar sobre as questões do cotidiano e questões sociais. Então, meus últimos livros, eles trazem mais as questões do protagonismo, tanto feminino como, feminino não digo, de mulheres, né, de mulheres, protagonismo negro, e também não posso esquecer a questão social que para mim é muito importante. No livro Menina de Tranças, tu diz que no solo úmido só sinto as lágrimas de uma nação. De que lágrimas que tu falava lá em 2018 e quais as lágrimas que tu sente hoje? 2018 foi um ano bem complexo dentro do nosso país, né, muitas coisas estavam acontecendo e eu como eu falei, eu sou uma observadora, eu sou muito curiosa, por isso que eu fui para a área da saúde e da ciência, porque eu analisava os mínimos detalhes. E dentro desse contexto social, naquele momento que o livro foi escrito, em 2017 para ser publicado em 2018. Nós vivíamos um momento de transição do nosso país, né, e vivendo N processos não só sociais, mas de gênero, de classe, hã, e de raça principalmente, né. Era onde estava começando a despontar uma literatura negra muito forte em vários aspectos, com Conceição Evaristo e tantas outras que surgiram naquele momento de um expoente fundamental para se mostrar a potência da escrita das mulheres negras, né. Eu acho que hoje em dia está um pouco amenizado, mas ao mesmo tempo, é necessário sempre ficar em alerta, porque ainda acontecem diariamente processos que a gente tem que ficar muito atenta, né, principalmente há pouco tempo, né, a gente viu, mais uma mulher no Rio Grande do Sul foi morta, né, um feminicídio, eu falo muito sobre meus textos também falam sobre isso. E ao mesmo tempo também falam, das questões que ainda não foram resolvidas, né. Por exemplo, o Militâncias fala muito da questão do antirracismo, né. E a gente sabe que a nossa sociedade, ela é estruturalmente foi construída em cima de um processo, escravagista, e que apesar de sendo passado mais de 138 anos, ainda na nossa sociedade a gente vê um racismo estrutural muito forte. Então, o quanto é necessário ainda se retomar essas questões, e a gente ainda chora por isso. Durante muito tempo, por exemplo, quando eu era criança, eu não via personagens negros, ou quando existiam personagens negros, eles não tinham fala, ou eram estereotipados, ou a história era contada sempre pelo lado do opressor ou do colonizador, né. Então, quando eu fiz o livro Minas de Tranças, mães e avós me pediam por que eu não fazia um livro especificamente para crianças? Porque muitas compravam pelo título, né, de Tranças, achando que fosse um livro, infantil, e não, era um livro que era destinado a mulheres, mas depois se as pessoas foram comprando, e foi um leque enorme de leitores das mais variadas idades, das mais variadas raças e classe social, né. Então eu percebi que era necessário que eu escrevesse um livro que a protagonista fosse uma menina negra e que tivesse família, que tivesse uma história, que tivesse, que não fosse estereotipada, que, pudesse mostrar a sua inteligência, a sua potência, né. Então, o meu livro infantil, O Jududu, que quer dizer Olhos Negros em Urubá, ele traz essa potência dessa menina, que é uma líder, né, e que transforma a sua comunidade, pela musicalidade que ela possui, né. E por que isso? Porque na realidade,
é na infância, é na escola principalmente, que as crianças começam o seu processo de leitura, começam a ser leitores. E se elas não têm um exemplo, né, uma representatividade, poder se enxergar e se olhar, não só para as crianças negras, mas para as crianças também brancas ou de outras, hã, raças, poderem observar e ver que existe, uma diversidade e que muitas vezes não são contempladas, na nossa literatura brasileira. Além de ser uma alegria, né, porque, eu consegui, tanto na minha profissão, eu trabalhei mais de 30 e poucos anos como farmacêutica na minha área e no que eu gostava de fazer, né, então, fui gerente, enfim, fiz a minha carreira no que eu realmente gostava. Mas nesse momento da escrita, para mim é muito significativa, é uma grande alegria pelo retorno que eu tenho, né. Eu acabei virando uma referência dentro da literatura negro-brasileira, e aqui no Rio Grande do Sul sou bastante requisitada, e no Brasil também, e fico feliz pelo fato de eu poder contribuir de alguma forma para que essa história possa ser contada de uma forma diferenciada, ou seja, já dizia Chimamanda, né, é muito ruim quando se tem uma história única, né. Ou seja, as histórias elas podem ser contadas das mais variadas formas, mas desde que se dê voz para que as pessoas que passaram por aquela trajetória também possam contar a sua história. Então é isso que eu estou fazendo, é contar a minha história, mas que não estou sozinha. Várias pessoas vieram antes de mim várias pessoas vão seguir em frente, mas vão poder ter o exemplo de uma escrita que também as enxerga, que as vê e que coloca isso no papel. E nesse sentido, né, hoje tu ocupa a cadeira número 49 da Academia de Letras do Brasil, aqui da seccional do Rio Grande do Sul, que tem como patronesse a Carolina Maria de Jesus, e também a cadeira 59, que a patronesse é a Maria Firmina dos Reis. O que que significa para ti estar nesse lugar, precedida por essas 2 grandes escritoras? Eu que solicitei que fosse essas 2, né, porque como elas estavam sendo lançadas, então quando me perguntaram: "Quem tu quer que seja tua patrona?", né, eu disse: "Eu quero a Carolina Maria de Jesus e eu quero a Maria Firmina dos Reis", por quê? Carolina Maria de Jesus, na época que ela escreveu o seu livro em 1960, O Quarto de Despejo, ela foi recordista, ela vendeu mais que Clarice Lispector e mais que Jorge Amado, e foi traduzido por mais de 14 línguas, né. Vendeu absurdamente, mas ao mesmo tempo ela foi depois deixada de lado e esquecida, porque diziam: "Ah, mais um diário não é literatura, ou não é literatura cânone", quando a gente sabe que tantas outras pessoas escreveram diários e são considerados best-sellers, né. E agora, claro, passado algum tempo, a Carolina voltou com toda a força, foi ser leitura de vestibular, é aceita nas academias, mas sempre tem alguém que diz: "Ah, isso não é literatura". E a Maria Firmina dos Reis eu fiz questão pelo seguinte, ela foi a primeira romancista brasileira, que escreveu em 1859, antes do período da da dita Lei Áurea. Ela escreveu o livro Úrsula, que foi o primeiro livro que colocava, os escravizados humanizados. Tinham voz, tinham sentimentos, se colocavam, né, e tinha uma importância num enredo, numa temática ficcional, né. Então, o quanto essas que vieram antes são importantes. Então, para mim é uma honra, ter essas 2 como patronas. Eu tenho outras academias que são outras pessoas, né, tem uma academia que é a Oliveira Silveira, que é importante. Tem uma outra academia, a Academia Literária Feminina do Rio Grande do Sul, que eu entrei também, que daí é a Lila Ripoll. Então eu sempre pego pessoas que têm essa importância dentro do Lila Ripoll, por ser extremamente importante dentro da questão das mulheres, uma poeta, multiartista, multiinstrumentista, e que era, a questão social e política muito importante. Oliveira Silveira, em função de ser um dos que primordiais no Grupo Palmares, onde surgiu o 20 de novembro, é nosso, aqui do Rio Grande do Sul, né. Eu tive a oportunidade de conhecer Oliveira Silveira. Então são pessoas que eu acho que
vieram antes e que têm muitos a nos ensinar, e que durante algum tempo da história foram esquecidos, né, até pela sua trajetória, de reivindicação, de se colocar, de, de ser fora do seu tempo, né, tanto a Carolina como a Maria Firmina foram fora do seu tempo, e justamente por serem fora do seu tempo e representarem alguma temeridade para aquele tempo onde as mulheres negras não podiam ter voz ou não podiam ser escritoras, imagina, uma pessoa que era catadora de lixo como hoje em dia seria reciclável, né, mas a Carolina, mãe de Jesus, foi uma recicladora, né, foi uma catadora. Como é que ela poderia ser uma escritora, né? Então é importante trazer esses nomes que são tão importantes dentro da nossa história da literatura. A gente sabe que o grande mercado editorial é o eixo Rio-São Paulo, né, onde estão as grandes editoras, onde estão as grandes vitrines, né. Então a gente tem uma produção muito grande aqui no Rio Grande do Sul, tem N, escritores e escritoras e tem um número bem significativo de escritoras negras. Porém, o que que acontece? Como as grandes editoras estão eixo Rio-São Paulo, muitas vezes o nosso trabalho fica muito restrito ao nicho aqui do Rio Grande do Sul. Não consegue expandir, sair da bolha e ser reconhecido mais, Rio-São Paulo, né. Mesmo assim a produção aqui é muito grande, nós temos algumas editoras, de nível médio, né, e várias, pequenas, né, onde a grande maioria dessas escritoras negras estão aqui, nessas editoras pequenas, o que também dificulta pelo fato de não ter uma grande distribuição. Então, é um trabalho muito de boca a boca. Eu posso dizer, assim, que eu consegui, dentro do Rio Grande do Sul, alçar um voo de estar em algumas editoras que me possibilitam ter uma divulgação maior, mas isso não acontece com todos. E ao mesmo tempo, ainda aqui no Rio Grande do Sul, com relação ao mercado, né, as pessoas ainda continuam comprando, mas gostam de comprar das pessoas de fora do nosso estado, né. Nada contra os escritores de outros estados, mas eu percebo que ainda, hã, as pessoas têm uma certa resistência de comprar de pessoas aqui do seu próprio estado do Rio Grande do Sul, até porque de repente acharem que não são os grandes, né, os grandes contistas ou romancistas ou poetas, né. Mas, tem como é que eu vou te dizer, tem uma grande circulação, nós temos muitos eventos culturais aqui no Rio Grande do Sul, muitas feiras, né, por todo o interior, com parceria com, por exemplo, com o Sesc, com as prefeituras, e nós temos a maior feira a céu aberto, né, da América Latina, que favorece com que se expanda, o nome do Rio Grande do Sul, mas ao mesmo tempo eu percebo que tem muita gente escrevendo, mas muita gente ainda em editoras muito pequenas que têm uma visibilidade muito pequena ainda, né, e que não faz circular pelas livrarias os seus livros, né. As livrarias têm mais intento de terem livros que são de outros lugares pelos nomes que isso expressa, né. Faço parte de vários coletivos, né, coletivos de escritores e escritoras, e o que a gente tem feito é tentar agir coletivamente com relação a buscar novos espaços, novas feiras, a circular mais, né, a se divulgar de uma forma eu acho que as redes sociais também têm ajudado bastante, que a gente se torne faça essa comunicação, né, eu acho que durante aquele período que teve, tanto da pandemia como da enchente, que a gente fazia tantas lives e conhecia tantas pessoas de tantos outros lugares, né, facilitou com que a gente fosse conhecido por outros meios. E esse intercâmbio depois continuou depois da pandemia, né. Então, dessa forma coletiva, a gente tem tentado entrar em contato com outras feiras, entrar em contato com outros editores, viabilizar que esse trabalho possa ser um pouco mais conhecido. Ainda está engatinhando, eu acho que existem muitos eventos, culturais dentro do nosso estado, mas mesmo assim, e muitas vezes, esses eventos priorizam pessoas de fora aos que fazem parte aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul. Tem acontecido vários eventos da URGS, dentro desses espaços com relação ao espaço cultural, acho que sim.
Mas eu acho que o fomento com relação a isso, dentro da URGS, poderia ser maior. Nós temos o próprio ali Instituto Cultural ali, né, que agora, claro, abriu toda uma licitação para ser ocupado das mais variadas formas, né. Eu acho que é importante, que muitas vezes falta espaço para que os eventos culturais aconteçam, mas ao mesmo tempo, com relação aos escritores, eu acho que poderia ser feito um trabalho, mais diferenciado. Eu sei que tem eu no durante um bom tempo, eu tinha uma boa relação com o Dedes fazia um trabalho muito interessante com relação à cultura, com relação à literatura, mas eu acho que pode ser ampliado, eu acho que tem espaço para isso na URGS, né, e favorecer que essa escrita, principalmente a escrita, a leitura, a mediação possa ser feita de uma forma mais, direcionada e mais diversificada. A arte é a expressão pura e genuína, de uma cultura, né. Mas ao mesmo tempo essa expressão, ela não pode ela não pode simplesmente se achar no direito de poder fazer tudo, principalmente contra algumas coisas que são fundamentais, como a questão da desumanização, né, ou relação ao preconceito. Então, com relação a isso, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né. Ela pode expressar, se colocar, desde que ela tenha essa percepção que algumas coisas a gente entra num contexto de desumanização, e isso a gente não pode mais permitir que aconteça. Eu sou conhecida como uma poeta, né, apesar de ter em coletâneas ou antologias, eu tenho contos, eu tenho crônicas, né. O meu desejo, esse ano ainda vai sair um livro de poesia, mas eu estou dizendo há já uns 2 anos que eu quero escrever um livro só de prosa, que seria contos. É algo que eu quero, nesse momento, começar a trabalhar para o ano que vem começar a direcionar de que forma ele vai poder ser publicado, né. Ainda romance eu acho que eu ainda não tenho cacife, porque é algo muito complexo, exige muita pesquisa, e eu sou uma pessoa muito elétrica, assim, eu faço várias coisas ao mesmo tempo, e em romance tu tem que sentar, se dedicar, ficar pelo menos 1 ano e meio escrevendo, no mínimo, né, porque tem a parte de pesquisa, e depois tem a parte da escrita, depois tem a parte da reescrita. Então eu gostaria de começar com a questão dos contos, e eu quero ver se o ano que vem eu consigo, fazer esse projeto, que era para ser esse ano, mas esse ano realmente não estou com pernas para isso, em função de outras pesquisas, grupos de pesquisa que eu faço parte, né, principalmente da escrita de mulheres. E tu acha que se hoje tu encontrasse aquela Lilian lá dos anos 80 passeando pelos passeando não, né, caminhando pelos corredores da URGS, o que que tu falaria para ela? Tu daria algum conselho? Só diria assim: "Vai em frente, deu tudo certo". Foi uma experiência riquíssima para ti, a URGS, como pessoa, como indivíduo, e me constituiu. E às vezes quando eu entro por esses corredores ali, eu me lembro que às vezes eu trazia meu violão e sentava no DCE da farmácia, e a gente fazia alguns saraus e algumas apresentações, e o quanto eu fico pensando que eu nunca me distanciei tanto da arte como a ciência, e dizer que é possível para essa menina que caminhava por lá, que é possível juntar as 2 coisas, que elas podem caminhar juntas. Pra gente ir encerrando, assim, que recado tu gostaria de deixar para os estudantes, principalmente para as meninas, para as mulheres, para os negros e negras, para quem entrou na universidade através das ações afirmativas, para quem está correndo atrás dos seus sonhos, o que que tu falaria para eles? Aproveite esse momento, a gente sabe o quanto ele foi custoso de se conseguir dentro de uma estrutura de uma sociedade que tem um racismo estrutural muito forte, e que tem também toda uma misoginia, um patriarcado com relação às mulheres, e que aproveite esse momento, que estude, que se perceba, que faça muitos amigos, muitas relações e que siga em frente acreditando no seu propósito. Quando a gente tem foco e tem propósito de conseguir seguir em frente, mas é necessário às vezes estar de mãos dadas com alguns pares, e a universidade também nos oferece isso, as mãos dadas com pares que também acreditam nas mesmas coisas que a gente acredita, para seguir em frente. Então, siga o seu sonho e aproveite o máximo, porque esse momento passa muito rápido, e quando tu vê, ele encerra e tu fica com saudades.